Lembrar, gente, que a infância, a adolescência é um período que a gente tem que proteger muito, porque brigas, os pais, né, briga violenta, vamos dizer assim, né? Aquelas brigas violentas presenciadas, agressões, bullying, separação, morte de um parente, né, querido, próximo, né, morte de um animal também querido, tudo isso pode trazer problemas e pode ser fatores estressores para transtorno mental também. Certo, maravilha. Temos aqui uma pergunta, a Adriana comentando, né? Demorei 4 anos para fechar o diagnóstico do meu filho. O diagnóstico ele é uma etapa um pouco demorada mesmo. Não 4 anos, mas acho que uns 3 meses é bastante razoável para que você passe por todos os especialistas, tá? Mas enfim, ela não disse o contexto de ter demorado 4 anos, né? Tem uma pessoa aqui. Eu não sei se faz sentido essa pergunta, tá? Eu não sei. Então a gente aproveita para esclarecer. Por que os médicos falam sempre sobre o uso da Ritalina ou similares para TDAH até somente a adolescência? Não vi, não. Coisas bizarras envolvendo isso que eu já ouvi tipo, tomar de vez em quando, ou tomar somente na escola, quando for requerer atenção, né? Como se o TDAH fosse um transtorno escolar, né? Mas esquece questões da vida. Pode ter alguns casos, a gente sabe que tem alguns casos de pacientes que na infância, mas quando vai crescendo, às vezes a pessoa pode não fazer uso mais da medicação, muitas vezes a pessoa descobriu precocemente, tem uma genética mais favorável a isso, né? Então, que com terapias, com atividades, talvez consiga ficar sem, ok. Mas usar até a adolescente, tipo assim, parece que o medicamento foi feito para isso, só para isso. E não, tá? Lembrar de que essas crianças, a maioria, né, das crianças e adolescentes, eles crescem. E se eles precisam, é um transtorno, na maioria das vezes, crônico. Então, há uma necessidade de incentivar o tratamento da infância, adolescência, no adulto e velhice, tá? Então, todos esses períodos é importante que esteja sempre acompanhado com uma equipe, porque o transtorno existe, tá? Mas é só isso conseguir depreender. Mas aí que tá, só explicando para Adriana também, porque às vezes a gente escuta essas coisas, né, e fica com aquilo na cabeça, como se fosse uma regra. E não é, Adriana, eu mesmo sou um adulto, tomo meus psicoestimulantes, já experimentei diversos fármacos, por exemplo, em conjunto ou não, tá? Dependendo do período. A bupropiona, a desvenlafaxina, que era Protoc, tomei junto também com a Ritalina, que é o metilfenidato, a lisdexanfetamina, que é o Venvance também. A bupropiona, acho que eu já falei, estou repetindo aqui. A bupropiona, inclusive, foi um medicamento que me ajudou muito com relação à estabilização de humor. Porque humor e impulsividade, tá? Porque nós que temos o TDAH, nós temos essa desregulação emocional bastante aflorada, né? Então isso é muito perceptível. E isso não é só você ser impulsivo, agressivo, qualquer coisa assim. Às vezes você também é o contrário. Você ser muito manteiga, né? Às vezes a pessoa fala para você, a pessoa falou numa boa e você começa a chorar, você entra em desespero. Isso também é uma desregulação emocional. Então, tomar esses medicamentos, fazer a terapia direitinho para a pessoa que tenha o TDAH, outra comorbidade, é bastante importante, né? Eu tenho certeza aí que o Dr. Tiago está concordando com essa questão, né, doutor? Concordo. Vamos lá, pessoal. Vamos mudar um pouquinho do tema, a gente vai e volta, porque eu tenho uma coisa aqui que o pessoal falou muito de comorbidade no começo. A gente começou esse podcast falando sobre a esquizofrenia, que é uma grande causa do Dr. Tiago, é uma grande especialidade dele, uma causa que ele carrega. Mas não conseguimos falar de transtornos da mente, não conseguimos falar de questões de transtornos semelhantes à esquizofrenia, a não ser falando de outros transtornos que também afetam muitos brasileiros e são passados percebidos. Como, por exemplo, bipolaridade e borderline. E muitas vezes as pessoas confundem um pouco esses dois transtornos. Eu já me relacionei há muitos anos atrás com uma pessoa que eu tenho quase certeza
que tinha eu acreditei que fosse a bipolaridade, eu só estou suspeitando aqui, ventilando, tá? Mas eu vou dar a palavra pro doutor Tiago. Eu acreditei que fosse bipolaridade, que a pessoa até brinca assim, você é bipolar, mas não era isso, parece que a pessoa era mais borderline mesmo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas patologias? Outro problema também que nós temos, o povo usar, né, a expressão bipolaridade para tudo. Bipolaridade como se fosse uma alteração do humor, hora tá bem, hora tá mal. Não, tá? O transtorno bipolar também é um transtorno crônico, também tem uma base genética semelhante também com a esquizofrenia. É um transtorno que a pessoa ela tem um quadro depressivo, tá? Uma parte do tempo, uma depressão, geralmente uma depressão mais grave, e ela tem, em algum momento, tem que ter, né? Em algum momento, uma fase que a gente faz de mania, ou seja, ela tem a depressão, que é uma depressão normal, que a gente conhece, essa é unipolar, né? Então, onde a pessoa tem humor deprimido, falta de interesse, prazer, sentimento de culpa, fadiga, cansaço, insônia, sonolência, aumenta ou perda de peso, pensamentos ruins, pensamento suicida, né? Então, sintomas da depressão normal. O suicida também pode... Eu não sabia. O pensamento suicida pode estar como um sintoma também? Pode. E aí, a pessoa, em algum momento, ela tem que ter o episódio que fala episódio de mania, né? O episódio de mania é quando a pessoa tem um aumento muito grande de energia, tá? Então, a pessoa tem uma emulação do humor, ela tem um aumento da energia, começa a manifestar muito com a perda de sono, a pessoa começa a ficar o tempo sem dormir e com energia, entendeu? A pessoa fica elétrica, também fica uma pressão por falar, né? Porque o pensamento fica talelálica, que a gente fala, né? Então a pessoa começa a ficar acesa, começa a falar, começa a ficar ela desorganizada, as frases começam a não ter sentido, porque vai pulando tantas coisas tão rápido que começa, às vezes, a falar. A pessoa acha que pode tudo. Então, você vê aí que aumento muito grande, a pessoa começa a ficar endividada, porque ela acha que é uma pessoa importante, então começa a comprar carro, gastar, torrar o cartão, dirigir perigosamente, aumenta muito também a chance do risco de suicídio, né, agressão. Então, tem que ter uma fase, né, tem a fase depressiva, que costuma ser a fase maior, mas tem que ter algum período para ter o diagnóstico de uma fase de mania, né? Tem as suas particularidades, né? Também é quase um espectro também, mas, de um modo geral, é esse. A pessoa também não nasce com isso, a pessoa desencadeia isso, né, ao longo da vida. Lembrar de que pressões, né, externas, problemas familiares, né, brigas, traumas, uso de maconha, cocaína, crack também pode desencadear transtorno bipolar, tá? Então, uma maneira geral, é isso.